Paz do Senhor, povo de Deus. O irmão Ricardo, ele falou sobre, através da nossa vida, nós temos uma vida que louve, que glorifique o nome de Deus. Eu vou expandir um pouquinho mais. Deus, ele transforma indivíduos, correto? Os irmãos acreditam nisso? Mas não só isso. Aquele indivíduo que é transformado por Jesus, ele também transforma a sua família. Quem crê nisso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre família, mais especificamente, casamento. Só para mim ter uma orientação aqui, quem é casado, levanta a mão. Ah, tem bastante. Quem quer casar, levanta a mão. Ô, glória. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, e o verso 8. Eu falei que o tema é sobre casamento, né? Sobre o amor no casamento. Romanos capítulo 5, verso 8. Enquanto os irmãos procuram, eu queria dar uma base para os irmãos entenderem como o evangelho está relacionado com o casamento. Efésios 5, 31 diz o seguinte: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí Paulo continua dizendo assim, ó: grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Meu Deus, sabe o que Paulo está falando? Ele está falando que o nosso casamento é um símbolo profético da união entre Cristo e a igreja. O que acontece num casamento é uma figura, um símbolo profético da união entre Cristo e a igreja. Você sabia que a igreja é a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Amém? Então, como é que a gente vai ter um casamento abençoado? Simples. Vivendo o Evangelho. A Bíblia vai nos orientar, por exemplo, a mulher. Mulher, Cristo é o marido. A mulher é a igreja. Os irmãos entendem isso? Tranquilo? Olha só o que a Bíblia diz em relação a isso. Mulher remite à igreja. Efésios 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mulheres, imitem a igreja. Parece ser difícil, é porque vocês não viram o que o homem tem que fazer. Marido, imite a Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando. Essa foi a maior prova de amor de Cristo pela sua noiva, pela sua igreja. Então, como o irmão Ricardo falou, não apenas indivíduos, né, mas que nós, como um casal, né, que as pessoas olhem para o nosso casamento e possam ver nele a manifestação do reino de Deus. Que eles possam ver no nosso casamento o amor de Cristo e a igreja. Amém? Quem achou o texto de Romanos capítulo 5, verso 8? Amém? Hoje eu queria falar sobre amando quem não merece ser amado. Olha o texto de Romanos capítulo 5, verso 8, que a gente vai aplicar para o casamento, figura do evangelho, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, agora, sendo nós ainda pecadores. Cristo não esperou a gente ficar bonzinho, melhorar, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E para complementar a pregação, o versículo 9, 23 de Lucas, que diz assim, bem conhecido: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, 3 coisas: a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos falar sobre amando quem não merece ser amado. Irmãos, se eu perguntasse para vocês, por que está acontecendo guerra na Ucrânia? Por que tem o coronavírus? Qual é o problema do mundo? Porque um filho, recentemente agora, matou um pai a facãozadas. Qual é o problema do mundo?
Uma palavra. Pecado. Foi o pecado que gerou todas essas consequências que nós estamos vendo, observando no nosso dia a dia. Qual é o problema do ser humano? É o pecado. Mas como a gente está falando sobre casamento, eu vou fazer uma revelação muito tremenda agora. Vocês sabem que todos nós somos pecadores. A revelação tremenda que eu vou fazer é que você casou com um pecador. É que você casou com uma pecadora. E como pecadores num casamento, sabe o que a gente faz? O que a gente faz? A gente tende a negar o nosso pecado e a ressaltar o pecado do outro. Olha, por nós sermos pecadores, o que a gente faz no casamento? A gente amplifica o pecado do outro e diminui o nosso pecado. O que o nosso pai fez? Pecou, Adão, né? O que ele fez? Eu pequei, mas foi por causa da mulher que tu me deste. Ele não apenas põe a culpa na mulher, mas diz que a culpa é Deus por ter dado a mulher. Olha só a ousadia de Adão. Não é isso que a gente faz? Tenta ressaltar o pecado do outro e diminuir os nossos erros. Quando a gente peca, a gente quer o quê? Misericórdia, Senhor. Mas quando o outro peca, Senhor, justiça. Não é assim? Pequei, Senhor, tu sabe que eu sou falho, eu sou homem, eu sou pó. Aí vai o seu cônjuge pecar. Senhor, tá vendo aí, a injustiça que ele está cometendo contra mim? Misericórdia para nós, justiça para os outros. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos egoístas. Ok. Qual é o problema do mundo? Uma palavra? Pecado. Tem solução? Tem. Uma palavra. Evangelho. Amém? A graça, o amor de Deus derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem não conhece, João capítulo 3, verso 16. Nós somos pecadores, nós somos egoístas. E o egoísta, ele retém, ele quer tudo para si. Mas Deus, ele é o contrário. Deus, ele é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O egoísta retém. O amor, ele se doa. Devemos fazer isso no casamento. O amor sacrificial de Jesus. Jesus nos amou, mesmo a gente sendo pecador. E como é que vamos ser mais específico. Ok, Jesus, ele amou. Mas o que esse amor nos trouxe? Como é que ele demonstrou amor? Ok, morrendo por nós. Para quê? Para que nós fôssemos perdoados. A maior demonstração de amor de Cristo foi nos perdoando. Nos amou mesmo nós sendo pecadores. E você tem que entender o seguinte, irmãos. Uma das coisas que mantém o casamento em pé não é que a pessoa não vai errar. Todos nós vamos errar no casamento. Todos nós vamos falhar. Mas o que vai manter um casamento em pé é saber perdoar o erro do seu cônjuge. Ok, vamos lá. Se a gente fosse resumir a Bíblia em uma palavra, é o amor ao próximo. E o pecado, se a gente fosse resumir em uma frase, melhor dizendo, seria o amor a si mesmo. O evangelho, o amor ao próximo. O pecado, o egoísmo é amar a si mesmo. Oposição, né? E a gente citou um outro texto de Lucas. Qual que era? Alguém lembra? Quem quer ser discípulo de Jesus tem que fazer 3 coisas. Quais são? Negar a si, tomar a sua e seguir. Primeiro ponto é negar a si mesmo, negar o seu eu. Irmãos, enquanto eu estiver falando, medite isso em referência ao casamento, amém? Negar o seu eu, não ser egoísta, não amar apenas a si mesmo, tomar a sua cruz, ou seja, se sacrificar por amor. Eu costumo dizer que, para mim, na minha opinião, o símbolo do amor não é um coraçãozinho vermelho. O símbolo do amor é uma cruz, a cruz do Calvário, porque foi ali que foi demonstrado o maior amor de todos. Negar o eu, tomar a cruz e seguir Jesus, imitar a Cristo. Fazer aos outros o que Jesus fez por mim. Somos todos pecadores, egoístas. E é engraçado uma coisa, em relação ao egoísmo, né?
A gente odeia isso no outro, quando a pessoa é egoísta. Mas quando a gente é egoísta, a gente justifica. Vou dar um exemplo. Talvez já aconteceu no seu casamento. Não estou fazendo revelação aqui, né, amor? É só um... Imagine que você compre um chocolate, aquele que você gosta muito, e coloque na geladeira. De repente, você vai procurá-lo. E magicamente ele desapareceu. O que você faz? Que injustiça, como pode? Estou indignado. Era meu. A pessoa fez algo de errado e você quer condenar. É justiça contra ele. Mas se fosse você que tivesse comido chocolate, você dizer, poxa, o que tem? Depois ele compra outro. A gente condena o egoísmo do outro, mas quer justificar o nosso próprio egoísmo. O nome disso é hipocrisia, irmão. Apontar as várias formas de egoísmo do outro e não ver que você também é egoísta. A gente quer pouco de nós e quer muito do outro, né? A gente exige muito de nós, exige pouco de nós e muito do outro. Somos todos egoístas. A gente tem que fazer um corte na nossa vida do eu, meu. Por quê? Porque agora que nós somos filhos de Deus, agora não é mais eu, meu, agora é nosso. Não é pai meu, é pai. Não é o meu pão, é o pão. Não é só o meu perdão, é o perdão. Eu não peço só por minha proteção, mas é a proteção. Livrai-nos, nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz o seguinte: o amor não busca os seus próprios interesses. Ele busca o interesse de quem? Do próximo, os nossos interesses. Não somente o que é meu, mas também eu penso no outro. E a gente tem que ver essa questão do negar o eu, irmãos, de não só pensar na gente, mas pensar no próximo, é uma escolha. Não tem mágica. Deus não vai fazer Shazam e você... Não. Deus, ele te impulsiona, ele te ajuda, ele te dá graça. Mas é uma decisão sua. Obedecê-lo ou não. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. É uma opção. A cruz, irmãos, foi uma opção para Jesus, sim ou não? Ou ele foi obrigado? Foi uma opção que ele não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ele escolheu tomar a cruz. E tomar a cruz é amar o próximo. E no casamento, irmãos, nós temos que tomar a nossa cruz, porque casamento é renúncia. Infelizmente, o que nós vemos muito por aí é pessoas casadas, mas vivendo como solteiras. Quantos casamentos são destruídos porque a pessoa se casou, mas quer viver no seu mundinho sem dar satisfação, não digo satisfação, mas no sentido de ter comunhão com o outro, respeito, essas coisas. Vivem casados, foram casados, mas vivem como solteiros. O casamento, irmãos, ele exige sacrifícios, renúncia, cruz, tomar a sua cruz. E existe um texto em Filipenses que eu quero ler para os irmãos, e eu vou ler o texto, e novamente eu repito, olhem em relação ao casamento, olhem em relação à sua esposa ou seu marido. Filipenses 2, verso 3 a 8. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ou seja, considere o seu cônjuge mais importante que você. Não procurem apenas os seus próprios interesses, não seja egoísta, mas procurem-se também com os interesses alheios, com o interesse da sua esposa, com o interesse do seu marido. Tenham em vocês a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O amor de Cristo pela igreja é o amor que o marido deve ter pela sua esposa. E quando você vai observar o amor, lá no hino do amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, Paulo vai dizer que o amor ele tem duas bases, dois pilares que sustentam o amor. Quais são? Paciência e bondade. Quais são os dois pilares que sustentam o amor? Paciência
e bondade. Ele vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso. O que é paciência e o que é bondade? Você vai ver que paciência está relacionada a não fazer algo, esperar. E bondade está relacionada a fazer algo. Paciência, não fazer o mal. Bondade, fazer o bem. O que é paciência? Alguns significados. Paciência é ser longânimo. A gente costuma dizer, se a pessoa ser pavio curto, o que é? O pavio é desse tamanhozinho, estoura. A gente tem que ser o quê? Pavio longo. Ser tardio em irar-se. Ser misericordioso. Não agir sem pensar. Porque quando a gente age sem pensar, às vezes a consequência que a gente faz ali pode ser irreversível. É respirar fundo na hora da raiva. A Eloá chegou, acho que foi ontem, para minha esposa. Ela fez um desenho de Jesus, entregou para ela e disse assim, calma, respira fundo e não faz mal. E não fala mal. Isso é um exemplo de paciência, longanimidade. É escolher controlar as suas emoções ao invés de ser controlado por ela. É demonstrar discrição ao invés de a gente pagar o mal com o mal. Perguntinha para vocês. Quando o seu marido ou a sua esposa lhe ofende, como é que você age? Você revida ou você se controla? Você reage com raiva ou vai pagar na mesma moeda? Qual é a sua reação quando o seu cônjuge age de maneira ofensiva com você? Irmãos, é você que vai determinar se na sua casa vai ter paz ou vai ser a faixa de Gaza, vai ter guerra. Porque a Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Quando um não quer, dois não brigam. A gente tem que entender, irmãos, que errar é humano, né? E a paciência nos ajuda a dar esse direito do nosso cônjuge errar. A paciência entende que todos falham. E o que é bondade? A gente viu que paciência é não fazer o mal, esperar, ser longânimo. E bondade é fácil, é fazer o bem. É o amor reagindo para maximizar uma circunstância positiva. A paciência, ela evita o problema, a bondade abençoa. A bondade está relacionada à gentileza, boa vontade, iniciativa. Por exemplo, quando você e sua esposa brigam, quem é o primeiro a perdoar? Quem é o primeiro a pedir desculpas? A bondade, ela não fica esperando a pessoa pedir, ela vai e faz. Conclusão aqui. Como amar quem não merece ser amado? Vivendo o Evangelho, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e imitando Jesus, perdoando assim como Ele nos perdoou. E agora, depois dessa introdução, irmãos, eu quero colocar isso em prática. Vamos colocar em prática? Vamos observar o nosso casamento? Como é que a gente demonstra amor? Quais são as formas, as maneiras que a gente demonstra amor? Não sei se você notou o que acontece com o amor após o casamento. Algumas pessoas vão dizer que o príncipe virou um sapo. Que quando casou era uma coisa, quando estava namorando era uma coisa, depois do casamento a pessoa foi se transformando. Porque na paixão, você sabia que a paixão, aquele amor desenfreado, ele dura mais ou menos uns 2 anos. E nesses 2 anos a pessoa não enxerga defeito no outro. É tudo perfeito. O ronco é uma sinfonia. Os defeitos são qualidades. Mas depois que a paixão passa e começa a enxergar os defeitos, a paixão não é suficiente. É necessário o amor sacrificial. Porque o amor, ele enxerga o defeito, mas supera, perdoa. E o amor, irmãos, ele deve ser cultivado. Quem gosta de cuidar de planta? Tem alguém aqui que tem um vasinho em casa? O que vai acontecer com a sua planta, irmã, se você não regar? Você sabia que o casamento é a mesma coisa? Você precisa cultivar, você precisa regar. Tem uma frase que eu li que eu gostei, eu quero compartilhar com os irmãos. É a seguinte: não pegue o peixe e jogue a isca fora. Quem entendeu? Não pegue o peixe e jogue a isca fora.
No começo do namoro, ele tinha uma isca para pegar a garopa. Mas depois que pegou, abandonou esse jeito. Tratava de um jeito. Depois que conquistou, agora não precisa mais, já conquistei. Não, irmão, não faça isso. É necessário cultivar o casamento. E o amor é a maneira da gente cultivar esse relacionamento. O amor é como se fosse o combustível do casamento. Tem casais que o tanque está lá embaixo. Tem casal que está ali, tem pessoal que está com o tanque cheio. Como é que a gente vai encher esse tanque do casamento? É através do amor. Como é que a gente demonstra amor? Eu queria que os irmãos gravassem. São 5 palavrinhas. Como demonstramos amor? Primeiro, palavras. Segundo, tempo. Terceiro, presentes. Quarto, serviço. E quinto, toque. Quem gravou o primeiro? Qual é o primeiro? Palavras. Segundo, tempo. Terceiro, presentes. Quarto, serviço. Quinto, essas são as maneiras que nós demonstramos amor. O ser humano, irmão, ele é totalmente necessitado de amor. O que acontece com uma pessoa quando ela não recebe amor? O que acontece com uma filha quando não recebe o amor do pai? O que acontece com um filho quando não recebe o amor da mãe? Todos nós precisamos de amor, somos carentes de amor. E a gente precisa entender que muitas das vezes as pessoas demonstram amor por você, mas você não está entendendo que elas demonstram. Porque cada um vai demonstrar de uma maneira. E é isso que a gente vai aprender aqui. Por exemplo, algumas pessoas, a principal maneira de demonstrar amor por você é através de palavras. Efésios capítulo 4, verso 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Uma das maneiras de demonstrar amor é através da palavra. Então, muito cuidado quando você usar palavras. Não use nenhuma palavra torpe, nojenta, na hora do relacionamento, um palavrão, coisas que vão ofender. E sim, somente que for para edificar. Se não vai edificar a sua palavra, o que Paulo está dizendo para a gente fazer aqui? Fique calado. Se a sua palavra não vai abençoar o seu cônjuge, fique quietinho no seu canto. Amém? Você sabe que a Bíblia ensina, né, que através da palavra existe vida ou morte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elogiar, dar palavras de encorajamento, incentivo, apoio, palavras carinhosas, gentis. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras no casamento. Você consegue, de cabeça aí, elogiar uma característica da sua esposa? E você, esposa, você consegue agora 3 características boas do seu marido, você consegue identificar? Imaginou? Você consegue reconhecer uma habilidade especial? Por exemplo, a irmã da Vitória diz que é uma excelente cozinheira, certo? É isso mesmo? O irmão Dodson, excelente cozinheiro. O que eu quero dizer com isso? O seu cônjuge, você consegue olhar para ele, admirar suas qualidades e elogiá-lo? Essa é uma maneira da pessoa que se sente amada, sendo grato a ele. Coisas que a gente não deve fazer com palavras. Mentira, palavrão. É engraçado. Adão, lá no Éden, o que ele fazia? Ele deu nomes aos animais. Sabe o que o pessoal está fazendo hoje? Está dando aos homens nomes de animais. Tua mãe é uma jararaca. Você é um porco. Botando nome de pessoas, nome de animais em pessoas. Irmão, isso só pode se você for usar, minha esposa é uma gata. Aí pode, irmão. Contrário, nada de chamar a sogra de jararaca, tá bom? Amém? Então, muito cuidado com o tom rude. Mas não é só palavras que ofendem. Às vezes, a esposa ou o marido, ele vai fazer algo para ofender também, sabe o quê? Não falar. Ficar em silêncio. É assim, então agora quero papo contigo. E isso é errado, irmãos. Nós temos que demonstrar amor através das palavras. Outra coisa que é errado a gente fazer, vou falar o certo. O certo é
elogiar em público e repreender no particular. É muito triste quando uma esposa fala mal do marido na frente dos outros, ou vice-versa. Correto, ou na frente dos filhos, brigar na frente dos filhos, isso é uma coisa muito errada. Irmão. Se você quiser repreender, criticar a sua esposa, vá no particular. Aqui na frente, que você a elogia, a exalte. Por quê? Porque palavras, eu não queria que ficasse a palavra malditas, né? Eu queria que palavras, alguém me ajuda? Maldizentes. Palavras maldizentes, elas causam rancor, mágoas. Você sabia que uma palavra, irmão, pode doer mais que um tapa? Uma palavra que pode entrar aqui no coração e demorar para sair. Então, muito cuidado, irmão, com o que você diz. Eu costumo dizer, não mate e não morra. Se alguém usou uma palavra que te ofendeu, não morra, perdoa. Se você usou uma palavra para ofender alguém, não mate, vá lá e peça perdão, porque a palavra tem o poder de matar ou dar vida. Ok, qual é a primeira maneira de demonstrar amor? Através de palavras. Segunda maneira que a gente pode demonstrar amor. Algumas pessoas, ao invés de preferir ouvir elogios, palavras agradáveis, uma das características que elas demonstram amor é através do tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo ali é sabendo aproveitar bem o tempo. É ter tempo de qualidade. É incrível, irmãos. Existem pessoas que podem estar juntas, mas ao mesmo tempo separadas. E uma das maneiras da gente demonstrar amor é estar completamente ali com a pessoa. Porque às vezes você está com a pessoa, está ali junto, mas está no celular, outro está lendo um livro. E uma das maneiras de demonstrar a atenção é estar ali, olho no olho, prestando atenção no que ela está dizendo. Por exemplo, fazer atividades em casal, por exemplo, sair para jantar, ver um filme, passeio. Isso são coisas que vão fortalecer o casamento. Conversa de qualidade. E uma coisa que tem acontecido muito em relação a essa questão do tempo é a separação progressiva. Quando eles eram casados, eles estavam bem unidos. Mas, de repente, um pegou um emprego, ele começa a focar numa coisa, a esposa noutra. E, gradativamente, eles vão se separando. Moram na mesma casa, mas eles não estão juntos. Eles vivem apenas a sua vida particular. Não faça isso, irmão. Pegue a sua esposa, faça uma viagem, um final de semana. Passe tempo com ela. Amém? Muito cuidado com o celular, televisão, computador, que roubam o nosso tempo. E a gente tem que ter tempo com a nossa família. Porque tudo aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Primeira maneira de demonstrar amor, palavras. Segunda maneira de demonstrar amor, passe tempo de qualidade, tempo. E a terceira, uma outra maneira de demonstrar amor, essa é bem conhecida e bem popular, principalmente em datas comemorativas, é dar presentes. Tem pessoas que se sentem amadas quando recebem presentes. Atos 20, 35. Há maior felicidade em dar do que em receber. E o presente é algo legal porque é como se a pessoa dissesse, eu lembrei de você. Então, olha como é legal você receber um presente, porque ele está dizendo, olha, eu pensei em você para comprar esse presente. Eu pensei nas suas características, nas coisas que você gosta. E presente, irmãos, não pense que pode ser só coisa cara. Às vezes você pode fazer até um presente para sua esposa ou para o seu marido. Isso vai ter um significado muito especial. Por exemplo, eu não sou muito bom em artesanato, mas eu vi que a Jana gostou de eu não sei como é que é o nome, é uma caixinha de joias que abre assim, 3 andares, qual é o nome daquilo? Abre assim. Porta-joias. Aí eu vi aquilo, eu vi que ela gostou, vou fazer. Aí pensa no trabalho. Meu Deus, cola, papelão, corta daqui. Daí consegui. Se eu mostrar a foto para vocês não acreditam, parece que foi um profissional. Ela vai lá, abre as gavetas, assim, ficou bem legal. Então, não precisa ser caro, mas sim que você pensei na pessoa, estou demonstrando o meu amor por ela através de presentes. E outra coisa, não espere por ocasiões especiais, surpreenda ela. Compre um presente para a sua pessoa amada, sem ela esperar, porque só vai me dar no aniversário, ou só no... Não, surpreenda ela. Ok.
Quais são as 3 formas que a gente viu de demonstrar amor? Primeira. Segundo. Terceiro, presentes. A 4ª maneira de demonstrar amor, algumas pessoas podem achar que não, mas é. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tito, capítulo 3, verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Qual é a 3ª forma, a 4ª forma de demonstrar amor? Servindo, serviço, fazendo coisas para o seu cônjuge. Quando um homem ajuda sua mulher na cozinha, ou ajuda a lavar a louça, ou ajuda a estender a roupa, você está demonstrando amor pela sua esposa. Quando a sua esposa está cozinhando para você, ela está demonstrando amor por você. Então, o serviço é uma das maneiras de a gente expressar o nosso amor. É uma maneira de a gente dizer, eu te amo. Só que muitas vezes acontece um erro. Tem pessoas, irmãos, que se um irmão pedir, ele vai lá e faz prontamente. Ele faz serviço para todo mundo. Mas chega em casa, ele não quer fazer nada. A Bíblia diz para a gente dar prioridade para os que são da casa. Primeiro lugar, a família. Amém, irmão? Ok, vamos lá para a gente gravar. Maneiras da gente demonstrar amor. Primeira, através das palavras. Segunda. Terceiro. Quarto, serviço. E a última, mas não menos importante, uma das maneiras que a gente demonstra amor é através do toque. Isso envolve abraço, relacionamento íntimo, carinho. São maneiras de a gente demonstrar amor pelo nosso cônjuge. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao 6. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então, uma das maneiras da gente demonstrar amor é através do toque físico, carinhos, beijos, abraço, massagem, colo, andar de mão dadas, toque. Essa é uma das maneiras da gente demonstrar amor. Quer aprender sobre isso na Bíblia? Leia o livro de Cantares. Ali vai falar sobre o relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher. Tem alguns homens em relação a essa questão de toque e relacionamento, que a minha mãe falou um negócio que eu achei engraçado. Tem homens que pensam que a mulher é a lanterna. Só procuram à noite, quando está escuro. Durante o dia tratam ela mal, mas à noite vão lá procurar ela. Não seja assim mesmo. Ok, vamos lá. Revisão. Para a gente terminar. A gente viu o quê? Que Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Nós vimos que o nosso companheiro, a nossa companheira, é pecadora. E nós devemos amá-la assim como Cristo nos amou, perdoando os erros dela. Nós vimos que no casamento a gente tem que sim que negar a nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, imitar Jesus. E a gente viu que uma das maneiras de demonstrar amor são através de, quem lembra? Primeira, palavras, tempo, toque. Agora eu quero que você pense no seu casamento. Às vezes, como seu marido demonstra amor? Ele demonstra amor fazendo coisas, lavando a louça, cortando a grama. Só que a mulher não entende essa linguagem de amor. Porque o que ela queria? Ela queria receber presentes. Aí ela pensa, meu marido não me ama, não me dá presentes. Mas a maneira dele falar
é servindo. Então você tem que entender isso, irmãos, para não brigar com seu marido. Descubra qual é a maneira que ele está demonstrando amor por você. E não faça crítica, mas aprenda a entender a maneira que ele está demonstrando amor. Qual é a sua maneira? Se você fosse elencar agora, para você, qual é a sua maneira de demonstrar amor? Será que é falando? Será que é passando tempo com a pessoa? Ou dando presentes? Ou servindo? Como você demonstra amor pela sua esposa? Então a gente tem que aprender isso. Finalizando. Vou falar uma frase aqui que talvez seja novidade. Você sabia, irmãos, que amar é mais que um sentimento? Amar é mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a questão é, um dia, meus irmãos, e eu creio que não vai demorar muito, o nosso Senhor vai voltar. E Ele vai pedir contas. Haverá um tribunal. E Ele vai perguntar, como você foi como esposa? Como você foi como marido? Eu estava refletindo para a gente terminar, e eu pensei algo. Todos nós somos filhos de Deus, certo? Todos que cremos em Jesus. Se eu sou filho de Deus, a minha esposa é a minha irmã. Se a minha esposa é minha irmã, olha o que acontece. Deus, Ele é meu pai, mas também é o pai da minha irmã, que é minha esposa. Então, Ele não é apenas meu pai, Ele é também o meu sogro. E Ele vai cobrar como eu tratei a minha irmã, como eu tratei a minha esposa. E naquele dia, o que você vai apresentar para Deus? Você foi uma boa esposa? Você foi um bom marido? Que o Senhor nos conceda a graça, para que o amor de Deus seja derramado no nosso coração, para que a gente imite a Cristo, amando o nosso cônjuge, assim como Cristo amou a igreja. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelas nossas famílias, colocar de pé. Vamos orar pelo nosso casamento, para que Deus nos dê graça. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, como tu derramasse um tão grande amor por nós naquela cruz do Calvário, morrendo por nós, mesmo nós não merecendo, Senhor. E agora, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos os teus imitadores. Que cada um que ouviu essa palavra aqui essa noite, Senhor, venha se sacrificar por amor pela pessoa que ama. Por favor, Senhor, nós de nós mesmos nunca conseguiríamos, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que através da tua graça, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos capacitará para viver uma vida que glorifique o teu santo nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos essa noite, em nome de Jesus Cristo.